Olá, o amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão com o Espírito Santo esteja sempre convosco. Tudo bem? Que bom estarmos juntos novamente. É sempre uma alegria poder estar nesse momento trabalhando com você a palavra, não sei onde você se encontra. Estamos dentro desse contexto do mês de junho, hoje o último domingo, já celebrando o último domingo do mês de junho. Esse mês que teve as grandes festas mais populares dos santos, Santo Antônio, São João Batista e agora São Pedro e São Paulo, que é a solenidade que vamos celebrar nesse próximo domingo. Estamos vivendo nesse contexto da missão de Jesus. Nós acompanhamos os domingos anteriores e ele vai preparando os discípulos para a obra missionária. E hoje celebramos dois grandes apóstolos de Jesus, missionários e anunciadores da Boa Nova do Senhor. Vamos ouvir o texto da Sagrada Escritura deste próximo domingo e saudando-nos sempre mais com a graça daquele que é toda a força para a nossa vida. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e aí perguntou a seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então, Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado no céu. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, amados. Essa solenidade nos dá a graça de poder... Já estamos celebrando o tempo comum, Essa semana, a 13ª semana do tempo comum, que dá lugar a essa solenidade de São Pedro e São Paulo. Aqui no Brasil, é também o dia do Papa. Nós estamos encerrando esse mês de julho com esta solenidade que nos ajuda a compreender qual é a missão daqueles que estão à frente da igreja, daqueles que são cabeça. Hoje, temos a alegria de observar esses dois grandes, chamados duas grandes colunas da igreja. Pedro, Simão, Pedro, e Paulo, que era Saulo. A experiência mostra que esses dois grandes apóstolos, por caminhos diferentes, foi capaz de dar o testemunho autêntico de Jesus. Primeiro Pedro, que é filho de Jonas, de Betsaida, e vivia em Cafarnaum. É um dos apóstolos, testemunha ocular de muitos momentos e de muitos milagres, muitas obras que Jesus realizou. E ele é aquele que ouve. Pedro fala pouco, mas quando fala com habilidade, como nós vimos nos Atos dos Apóstolos, capaz de converter 5.000 pessoas, guiado com certeza, inflamado pelo Espírito Santo. Pedro é do grego Petros e também do hebraico Kefas, rocha. Ele morreu em Roma no tempo de Nero, 64 a 67, e tem duas cartas no Novo Testamento que são dedicadas ao seu nome. Paulo, por outro lado, judeu helenista de Tarso, na Cilícia, da tribo de Benjamim, do partido dos fariseus. Primeiro grande perseguidor dos cristãos e depois da sua conversão virou um grande apóstolo, especialmente dos pagãos, dos gentios. Fez 3 grandes viagens missionárias,
São atribuídos a ele 13 cartas no Novo Testamento. É um dos grandes apóstolos que nós tivemos em toda a história do cristianismo. E hoje é capaz de inflamar e incentivar o coração de tantos missionários que vivemos hoje. É, com certeza, de longe, o maior missionário que a igreja já teve, desde os tempos antigos até hoje. Então, os dois fazem com que nós celebremos, no mesmo dia, duas testemunhas com profunda unidade entre eles. No livro dos Atos, a gente viu o primeiro concílio de Jerusalém, no capítulo 15, onde os dois convivem por um tempo para poder minimizar as controvérsias e as dificuldades dentro da comunidade. Apesar de serem diferentes, eles foram capazes de compreender que a obra é uma só e que a missão precisa ser universal e ter essa capacidade de unidade para poder ter força. Então hoje também rezamos pela comunhão da igreja, na figura do Papa Francisco. Eminentemente é um homem que carrega a experiência no século XXI, nesse tempo tão desfavorável desse ano de 2020, é aquele que leva a esperança a todos os cristãos, a todos os católicos, num momento tão delicado da história. Certamente ficou na nossa memória aquele dia em que ele fez a benção Urbi et Orbis, sozinho naquela praça imensa, com chuva. Ele sustenta a fé da igreja, confirma a fé da igreja. Como no evangelho de hoje, Pedro, eminentemente, é a figura mais importante aqui nesse evangelho, porque Mateus vai trabalhar essa experiência de ser ele, o cabeça. Kefa é também rocha e é cabeça. Pedro é constituído como o chefe, o responsável pelos outros irmãos, para confirmá-los na fé. Quem diziam os homens ser o Filho do Homem? Quem você diz que é Jesus? Quem é Jesus para você na sua vida? A pergunta fundamental do Evangelho de hoje. E Pedro, em nome de todos, vai responder que Jesus é o Messias, o ungido de Deus, aquele que deveria vir para poder realizar a grande obra misericordiosa e salvífica do Pai. Então, nós podemos observar que, sendo Pedro a rocha firme desta igreja e hoje a figura de Papa Francisco, é aquele que nós devemos congregar e nos unirmos sempre na figura e na imagem, não só no papel, mas de fato na grande base, no grande alicerce que a igreja tem, que é fundamentado nos nossos papas. Eles sentam a cátedra para serem de fato a primeira pedra. Ele é o primaz, é a pedra fundamental. É a rocha de toda a comunidade. Como toda comunidade precisa de algo que seja sustentável e sólido, assim é Pedro. Assim é o Papa. E deve ser para sempre. Que nós possamos cuidar muito desta imagem, desse sentido que tem em toda a nossa Igreja Católica. Pedro é aquele que confirma e mantém a comunidade unida, apesar das divergências, das diferenças e da diversidade. Portanto, ele tem a chave que liga e desliga. Percebe no Evangelho de hoje? Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que você desligar na terra será desligado no céu. Tudo que você ligar na terra será ligado no céu. Olha que missão bonita. E é certo que também, não só Pedro, mas todas as pessoas que estão à frente das comunidades, das nossas paróquias, das nossas dioceses, têm essa missão, de serem aqueles que, os bispos, os párocos, de confirmar os irmãos na fé, de mantê-los avivados no amor do Senhor, para que nada nem ninguém atrapalhe e disperse o rebanho. Então, assim, nós combinamos que a graça de Deus que atua nesses apóstolos, Pedro e Paulo, e que atua ainda hoje naqueles que estão à frente da igreja, deve ser sempre aqueles que nos ajudam a dar também essa resposta pronta para Jesus. Ele é o Senhor e o único Salvador da nossa vida. Porque a nossa vida, a vida presente na carne, como vai dizer Paulo, ele vive na fé. Não na fé do Filho de Deus, que o amou e se entregou a si mesmo por ele. Assim deve ser a nossa profissão de fé. Nós, neste domingo de Pedro e Paulo, queremos pedir a Deus que abençoe
que conduza os passos e dê sabedoria ao Papa Francisco e a todos os membros do Colégio Apostólico, a todos os membros das nossas dioceses, das nossas províncias eclesiásticas, a todas as lideranças da Igreja. Que nós possamos rezar pelos nossos párocos, nossos padres, nossos bispos, para que eles sempre tenham a diligência e a capacidade de ser humildes e acolher sempre a vontade do Senhor em suas vidas e na vida do rebanho que eles foram constituídos para estar à frente. Na figura de Pedro e Paulo, rezemos por toda a Igreja nesse domingo, para que ela continue firme, apesar dos temporais e das tempestades da vida, que ela não vacile em manter e confirmar a fé dos irmãos. Seja assim com você, seja assim para todos nós. Eu deixo contigo a bênção daquele que é o Todo-Poderoso, mas ao mesmo tempo todo frágil, porque Ele é o Deus conosco, que se nutre das nossas misérias e fortalece-nos com a sua graça divina. Venha sobre você, a sua vida, a sua casa, a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Que São Pedro e São Paulo interceda sempre por nós. Fiquem na paz, que o Senhor vos acompanhe. Até o próximo. Deus abençoe. Cuidas de mim, sei que tu cuidas de mim, Senhor. Cuidas de mim, sei que tu cuidas de mim, Senhor.